deu. Então, eu queria agradecer muito ao amigo Sérgio Torres, né? Grande showman aqui que organizou esse evento todo e que tem os seus talentos de tradutor simultâneo, de orador, enfim, uma pessoa multitalentosa. Agradeço a todos os colegas, uma pleiade de doutrinadores e professores, o que só aumenta a minha responsabilidade de estar aqui. E dizer, Sérgio Torres, que eu fico até um pouquinho de inveja quando você fala que conseguiu se remover para o TRT6, porque quando a temperatura aqui cai abaixo de 10 graus, me dá uma invejinha, sabe? Não tem vaga aí, não? Mas vamos lá, gente. Olha só, eu vou fugir uma pitadinha da matéria da garantia processual, da garantia constitucional processual, e ampliar um pouquinho para as garantias constitucionais em geral, porque nós estamos num momento em que essas garantias estão sendo duramente testadas e elas acabam tendo uma interação muito grande com os processos, e nós temos que conhecer muito bem os limites, conhecer muito bem os mecanismos disso, examinar talvez até algumas falácias que existam nessa argumentação jurídica, para nós sabermos o que fazer com os nossos processos. Porque, enfim, o nosso direito do trabalho ele é muito constitucionalizado, e o processo também é muito constitucionalizado. Então, muitas das questões que nós vivenciamos no dia a dia, elas acabam indo repercutir no Supremo e nos afetam. Nós temos recentemente uma ordem de suspensão dos processos por conta do negociado sobre o legislado de meses atrás, tema 1046. Nós temos agora a ADC 58, né, questionando dispositivos trabalhistas que foram colocados na legislação com relação à TR, que nós achávamos que já estava superada essa temática pelo posicionamentos anteriores do Supremo e do TST. Nós temos toda essa legislação nova da pandemia, enfim, uma série de questões estão sendo debatidas em nível constitucional, e nós temos o risco de ter nossos processos parados ou afetados de forma drástica, se nós não soubermos o que extrair dessas decisões. Então, eu vou pegar como estudo de caso 3 decisões principais. Vamos estudar a ADI 6363, a 6342, né? Uma da MP 936, outra da MP 927, e nós vamos verificar essa que eu já falei, que é bem problemática, a liminar na ADC 58, que impugna vários dispositivos referentes à TR, né? Uma ação declaratória de constitucionalidade. Porque, assim, será que em tempos de pandemia nós temos que ter um controle de constitucionalidade mais frouxo? É uma pergunta que eu faço para vocês e que nós vamos ir debatendo. Isso que está sendo feito agora em termos de legislação é um laboratório? Pode ser perenizado? Pode ficar em tempos normais? São questões muito complexas. O enfraquecimento de garantias constitucionais, cláusulas pétreas do artigo 7º, garantias explícitas e expressas, elas sendo flexibilizadas agora, nesse momento tão excepcional, nós podemos ter a nossa muralha das cláusulas pétreas rachada, e por esta rachadura se esvaírem outros e outros e outros direitos constitucionais. Então, assim, são tempos diferentes, são tempos esquisitos, e nada melhor que colocarmos um olho nesse debate da constitucionalidade para a gente verificar os efeitos que isso causa em todo o nosso processo. E também no direito material, com reflexo no processo. Eu gostaria de falar para vocês um minutinho antes, eu sei que o nosso tempo voa, mas nós temos que pensar na força vinculante que tem essas decisões, ainda mais vindo da nossa Corte Máxima.
nós temos, pela doutrina mais tradicional, mais aceita, digamos assim, de precedentes, a ratio decidendi, ou seja, os fundamentos determinantes, aquele núcleo duro de uma decisão judicial que nós vamos utilizar como paradigma para repetir nas decisões seguintes. Ele não é a tese, ele não é a súmula, ele não é a literalidade das palavrinhas que alguém quer redigir lá na súmula ou na tese, porque se fosse assim pela literalidade, estaríamos legislando. Na realidade, o juiz, ele cria a lei para o caso concreto. Então, nós temos que analisar o que é o caso concreto e transpor para o nosso caso posterior, né? Então, a doutrina mais aceita é de Arthur Goodhart, que é citada pela maioria dos doutrinadores, tanto do common law como aqui no Brasil, no sentido de que os fatos essenciais, da forma como eles foram vistos pela corte, certo? Ou seja, aqueles que a corte viu como fatos essenciais, e o resultado jurídico que foi prolatado naquele contexto, esse é o núcleo duro. Esse é o ratio decidendi. E aí, se eu tiver um caso seguinte, que ele tenha fatos diferentes, aí eu vou ter que verificar. Se eu tenho um fato diferente, então não tenho aplicação direta, o following. Aí eu posso aplicar por um raciocínio analógico, se não forem tão distantes assim, não vai ser vinculante o precedente, mas posso aplicar persuasivamente por analogia, ou a diferença vai ser tão gritante que não recomenda-se a aplicação do mesmo resultado. Aí eu vou ter o famoso distinguishing. O que é o distinguishing? É o afastamento do precedente por distinção. Ora, eu estava até debatendo num grupo de juízes, um grupo de WhatsApp, onde a gente debate bastante, estava debatendo com os nossos colegas juízes, todos conhecem, né, o juiz e professor Kleber Wack, e estamos contestando, debatendo sobre a possibilidade da ação de controle concentrado de constitucionalidade, que não tem fatos concretos, porque ela não é uma lide concreta intersubjetiva, ela é uma discussão abstrata de uma lei quanto à constitucionalidade da lei, né? Então, será que isto pode ser um precedente, né? Bom, ela sempre teve uma eficácia erga omnes da coisa julgada, ou seja, ela vinculava dentro do contexto da mesma norma. Se o artigo tal da lei tal foi considerado inconstitucional, então todos os juízes do Brasil, né, e a administração pública, efeito erga omnes, são obrigados a seguir. Mas os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, eles trazem algo a mais. Eles trazem que isso vai ter um efeito precedencial para casos futuros. Ou seja, vai vincular em outros contextos normativos suficientemente similares. Então, mas eu não tenho fatos. Qual é o truque aqui? Qual seria a técnica? Eu troco os fatos do caso concreto pelos fatos hipoteticamente previstos na norma. Então, eu vou ter as hipóteses fáticas previstas na norma, o resultado na norma, a consequência jurídica que o legislador colocou para aqueles fatos, e a conclusão que a corte deu para isto, se é constitucional ou inconstitucional. Esse é o meu ratio decidendi. Vamos aos nossos estudos de caso. Eu tenho na MP 927, foram questionados diversos artigos pela ADI 6342, mas dois deles especificamente chamaram a atenção da maioria do Supremo. O relator ficou vencido, o ministro Marco Aurélio, mas, seguindo o voto do ministro Marco Aurélio, a maioria julgou inconstitucional, precariamente, né, por enquanto, os artigos 29 e 31 da MP 927. O artigo 31, ele limita, ele amarra, ele coloca quase uma camisa de força na fiscalização do trabalho, dizendo que por 180 dias não vão ter uma atuação meramente orientadora, salvo em casos, e aí ele elenca alguns casos mais graves: a falta de registro do empregado, grave e iminente risco de acidente de trabalho, trabalho escravo, enfim. Seria isso uma carta branca para descumprir a legislação,
para dar uma facilitada para o empregador descumpridor de normas de segurança do trabalho durante o período em que justamente se precisa ter mais cuidado com a segurança. Então, assim, pensem só, se isto fosse considerado constitucional pela Corte, que precedente terrível seria. Terrível, porque estaria legitimando um precedente de mordaça na fiscalização, certo? Sem que tivesse uma utilidade real para melhorar as garantias constitucionais. Que garantias constitucionais? Redução dos riscos de acidente, segurança, vida, dignidade, né? Então, este foi um dos artigos considerados inconstitucional pelo ministro Alexandre de Moraes, seguidos pelos demais. Então, eles consideraram inconstitucionalidade formal, porque não havia urgência e relevância, certo? Qual é a urgência em amarrar a fiscalização? Deixar o empresariado mais tranquilo para afrouxar as normas de segurança? Quer dizer, isso não, qual o efeito que isso geraria na sociedade? Não seria um efeito de diminuição da segurança, diminuição dos cuidados de higiene? Ou seja, muito complicado. Então, disseram que isso era verdadeiramente ofensivo aos trabalhadores e que, se não tivesse sido colocado pelo próprio presidente, pelo próprio governo que criou essa medida provisória, seria considerado um jabuti. Ou seja, esse artigo seria uma norma completamente estranha ao foco da MP. Qual é o foco da MP? A excepcionalidade e transitoriedade e o equilíbrio entre o binômio manutenção do emprego e a manutenção da saúde. Ou seja, tudo aquilo que for fora desses objetivos. Então, esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de destacar. Havendo um deslize do legislador para fora desses objetivos, já se torna mais provavelmente inconstitucional uma determinada norma. Não apenas por inconstitucionalidade formal, por não ter a urgência e a relevância para o contexto do momento, mas também porque ela não atinge a finalidade de preservação da vida e outras garantias constitucionais invocadas. Aí nós vamos para o artigo 31 e a situação fica mais clara ainda, porque o artigo 31 dizia assim, artigo 29, os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Ora, as doenças endêmicas, elas não são, em geral, presumidas contaminação em serviço, porque, enfim, o vírus pode estar em qualquer lugar. Agora, isto foi interpretado, e o Supremo interpretou assim, apesar de existir até mesmo um dispositivo bem similar na Lei da Previdência Social, na Lei 8.213, parágrafo 1º-D, dizendo que a doença endêmica ela não é ocupacional, salvo comprovado que é resultante de exposição ou contato direto. Nós podemos até pensar que as normas são equivalentes e era desnecessário o Supremo considerar ela inconstitucional. Mas qual é o fato que nós temos e que nos interessa para a gente tentar interpretar o futuro? Que vendo esse dispositivo como um dispositivo que colocava o ônus da prova sempre no trabalhador, mesmo que em atividades de risco, o Supremo considerou isto inconstitucional, porque trazia para o trabalhador uma prova diabólica, uma prova bem mais difícil, e com isso infringia vários valores constitucionais. Questão de acesso à justiça devido ao processo legal, a questão do direito à vida. Então, se nós formos interpretar aqui a ratio decidendi desse dispositivo, dessa declaração de constitucionalidade do artigo 29, nós temos contaminação do empregado, digamos, está previsto na norma que o empregado contaminado, havendo uma norma negando o nexo causal e, ainda que indiretamente, impondo ao empregado sempre o ônus da prova, mesmo quando ele esteja em atividade de elevado risco,
Resultado, isto é considerado inconstitucional. Então, assim, nos sinaliza para o futuro, inclusive, que o Supremo está colocando um alto nível de rigor para normas de saúde e segurança do trabalho, como um núcleo duro, uma cláusula pétrea dentro da cláusula pétrea, praticamente equivalente ao que a Corte Suprema Americana faz com o strict scrutiny, onde eles, havendo a ponderação entre uma norma legal aparentemente infringindo um direito fundamental, eles só vão considerar isso constitucional se houver um interesse do Estado compelling, muito importante, importantíssimo, um interesse vital, urgente, e se esta norma foi narrowly tailored, ou seja, ela for uma norma que o alfaiate fez muito justa, muito restrita apenas para atingir aquela finalidade. Lembra muito o nosso critério da ponderação, de que eu tenho, onde há o choque entre dois valores constitucionais, para o caso concreto, eu vou privilegiar aquele necessário para o caso concreto, mas eu vou tentar impor o menor sacrifício possível daquele que fica postergado. Então, isto aqui já nos leva à ADI 6363, onde eu tenho minhas dúvidas se esta ponderação, este strict scrutiny, foi respeitada. Porque, vejam bem, qual era o dispositivo que estava sendo questionado perante a Suprema Corte? O dispositivo que autorizava os acordos individuais para flexibilizar, para reduzir jornada e salário, enquanto que nós temos lá no inciso 6 do artigo 7º da Constituição uma norma expressa garantindo a irredutibilidade de salários, salvo por negociação coletiva. Olha, realmente essa norma me fez suar frio, porque se eu crio este precedente de uma garantia constitucional expressa ser completamente descartada, o que nos resta? Que valor que vão ter as cláusulas pétreas? Então, assim, meu primeiro impulso foi de pânico. Mas, analisando melhor essa situação, nós, pegando a norma e os elementos fático-normativos que estão postos lá dentro, a gente vê que esta norma, que foi declarada constitucional pelo Supremo, ela tem limites muito, vou dizer vários muitos aqui, muito estreitos. Porque, ela autoriza a redução de salários sem negociação coletiva, sim, mas autoriza uma redução razoavelmente moderada, na boa parte dos casos isso vai ser por negociação coletiva, ela autoriza por acordo individual em algumas faixas salariais, ou seja, na faixa salarial onde se presume um maior poderio econômico e de negociação do empregado, e na faixa salarial mais baixa, onde o prejuízo é quase inexistente. Por quê? Porque o governo vai alcançar valores, o benefício emergencial. Então, o meu primeiro fato dessa ratio decidendi é que é uma norma muito estreita. O prejuízo para as partes que vão sofrer por acordo individual a redução é bem pequeno. E nós temos o fato B, digamos assim, o outro pilar, um ambiente extremamente excepcional. Eu não tenho como alegar uma crise econômica genérica para eu, como legislador, tecer uma outra norma flexibilizadora de uma garantia constitucional dessa forma. Pode ser até que o Supremo aceite e seja mais flexível e tolerante, mas não é isto que eu estou enxergando aqui nesta ADI 6363. O que nós enxergamos na ADI 6363 é um contexto extremamente excepcional, inclusive os ministros do STF foram muito claros quanto a isso, de que não teria que se temer esse tipo de flexibilização, porque era uma coisa para salvar a vida das pessoas, era uma coisa, como se diz, para tirar o pai da forca, né? Muito excepcional.
E o terceiro elemento, aí eu já admito como um pouco mais polêmico, é que lá na norma consta uma obrigação de comunicar o sindicato em 10 dias. Isso seria um conteúdo mínimo para a negociação coletiva? Seria uma provocação, uma ciência ao sindicato para exercer uma negociação coletiva a posteriori? Quer dizer, apesar dos ministros não terem se pronunciado muito sobre isso durante os debates orais, isto está na norma e certamente esteve sob a observação deles para declararem a constitucionalidade. Então, eu tenho a impressão que, havendo esses três pilares, o risco de generalização, utilizando esse precedente pelo menos, é baixo. E aí, como o meu tempo já está acabando, eu vou só voar pela ADC 18, pela ADC 58, que nós tivemos uma liminar surpreendente da lavra do ministro Gilmar Mendes, contrariando, ele que é voto vencido em todas as ADIs e repercussão geral anteriores, né? Ele defende a TR como constitucional, e aqui, em um despacho monocrático, curiosamente, ele causa um efeito que vai nos obrigar, durante algum tempo, sei lá, talvez o pleno casse essa liminar, mas, por enquanto, estamos obrigados a usar quem? A TR, que na ADI 4357 foi dito que ela violava o direito de propriedade, porque ela é uma remuneração da caderneta de poupança não feita para controlar a subida dos preços. Não é um índice de preços. E ela restringe desproporcionalmente a propriedade, porque ela não acompanha a variação do preço. E, portanto, ela vilipendia a coisa julgada, a separação dos poderes, enfim. É um festival de cláusulas pétreas que são afetadas pelo uso da TR como indexador de créditos judiciais. Aí nós temos também o tema 810, do recurso extraordinário, que foi afetado como tema 810, a repercussão geral, e depois a ADI 5348, ação direta de inconstitucionalidade sobre os mesmos dispositivos quanto ao devedor fazenda pública antes da expedição do precatório, onde todos essa mesma ratio dente foi reafirmada. Então, qual é a ratio decidente aqui? A remuneração oficial da caderneta de poupança, TR, aplicada como atualização monetária dos créditos judiciais. 3, viola a Constituição, por restringir desproporcionalmente aquelas garantias, cláusula pétrea que eu disse. O fato de o devedor ser fazenda pública é juridicamente relevante? Pergunto para vocês, o pessoal que está nos assistindo, mentalmente pensem. Por que o devedor fazenda pública tem que pagar uma atualização monetária maior e o devedor privado uma atualização monetária menor? Então, quer dizer, se eu tenho, na minha ação trabalhista, a fazenda pública como tomador, etc. e tal, vai ser expedido um precatório, vai ter um índice e tal, mas se for uma empresa privada, eu vou ter um índice inferior. Não fere o artigo 5º da Constituição, a garantia da isonomia? Quer dizer, qual é o distinguishing? Como que eu vou fazer isso? Né? Então, assim, esse é um problema das liminares. Especula-se se não existem ilhas, os gabinetes do Supremo não se comunicam, não se integram, e nós temos esse prejuízo à colegialidade que afeta a segurança jurídica de todos nós. Enfim, no agravo regimental, o ministro relator ele até minimizou um pouco os efeitos, ele esclareceu como as ações trabalhistas poderiam continuar, desde que mantendo suspensa essa diferença TR e PCAE, mas, lendo-se a fundamentação, academicamente, temos que discordar, né? Porque, assim, qual é o fumus boniuris de aplicar
uma decisão que indiretamente faz com que nós continuemos aplicando a TR quando não há qualquer decisão do Supremo declarando a constitucionalidade da TR. E havia, isto sim, praticamente pacífico na Justiça do Trabalho, a inconstitucionalidade da TR já estava com maioria no pleno do TST para declarar a inconstitucionalidade no regular controle difuso, respeitando a cláusula de reserva de plenário. Então, assim, são essas as considerações que eu tinha. Eu acho que o STF já está tentando melhorar esse problema das liminares divergentes do entendimento do plenário. Houve, agora no dia 1º de julho, há uma notícia de vários artigos regimentais que estão sendo retificados, e nós temos esperança de que, esses dispositivos fortifiquem a colegialidade do Supremo para fins de dar mais segurança jurídica, e também esperamos que, quando o Supremo rever, referendando essa liminar, que possa trazer mais segurança jurídica para a questão, mantendo a coerência que tanto fala o artigo 926 do CPC com as suas decisões pretéritas. Caríssimo Sérgio Torres, eu já falei demais, eu acredito que é a Fernanda que vem depois de mim, e ela tem coisas maravilhosas para dizer, eu não quero mais tomar o tempo dela. Um grande abraço, uma enorme honra estar aqui com vocês, entre amigos. Ô, César, excelente exposição, você é brilhante mesmo, cara. Você, quando você entra naquele seu vibe de começar a falar detalhadamente em relação ao raciocínio com base no precedente, não tem igual, ninguém acompanha.